Resolvi gravar esse vídeo, pois recebi uma resposta um tanto quanto. É... Como que eu vou colocar? Interessante, né? É um outro lado, é uma outra perspectiva. Mas, para dar um contexto aqui nesse vídeo, o vídeo passado eu falei sobre como que eu fiz um vídeo reagindo, né? À indústria yaoi, como as pessoas pensam, cada um tem uma interpretação diferente, até porque muita gente nem pesquisa sobre o que é, né? E tem aí sua opinião, né? Então eu dei os meus 5 centavos de opinião no vídeo passado, lá, mais de 1 hora, ainda ficou faltando coisa, deveria fazer uma parte 2, não sei. Mas que naquele vídeo, um dos vídeos que eu reagi, eu comentei, fiz um comentário, e a pessoa respondeu o meu comentário, e aí eu respondi o comentário dela de novo. Só que o interessante aqui que o comentário da pessoa se baseia totalmente na frustração que ela tem com a indústria japonesa de yaoi, a indústria asiática de yaoi no geral, né? E, assim, ao meu ver, não há por que você se frustrar com essa indústria. Sinceramente, eles lá e nós aqui, sabe? Pegar os padrões de sociedade e de representatividade que a gente tem aqui no Brasil e tentar passar para lá, nunca vai acontecer, gente. Não vamos ser hipócritas, né? Isso não vai acontecer, nem agora, nem depois, no futuro, também não vai acontecer. Nós temos que largar a indústria japonesa. Vamos deixar os caras se ferrar mesmo, entendeu? Não dá views, não dá hype, não dá dinheiro para esse povo. Se você quer realmente representatividade, se você quer melhores condições de trabalho e a nossa luta de classe, vamos pegar a indústria brasileira e incentivar, entendeu? Porque o Japão só tem indústria yaoi deles porque tem quem incentiva, entendeu? Tem quem coloca dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista e nada é mais poderoso do que o dinheiro. O dinheiro sempre fala mais alto. Então, se você está frustrado com a indústria yaoi asiática, com o BL asiático, largue eles de mão, entendeu? A gente não vai conseguir mudar muita coisa, entendeu? Na Tailândia, foram 8 anos de forçação internacional para que eles mudassem um simples marido e mulher, esposa e marido, nos BLs, nas produções audiovisuais, entendeu? Hoje em dia eles não usam mais, mas era o padrão normal deles usarem o esposo, para falar das pessoas, dos casais, entre os casais, né? O Uki ali da relação chamava o Semi de marido e o marido chamava o Uki de esposa, entendeu? E isso demorou 8 anos para indústria tailandesa se livrar, né, desse vício. O ano era 2022 e a comunidade internacional fazia pressão para Tailândia deixar de usar esses termos, entre outras reivindicações que nunca viram a luz do dia. Agora, em 2025, esses termos não são tão usados assim, mas as outras reivindicações que a comunidade internacional pediu não vão ver a luz do E dia. então, amigos, e se tem uma coisa que sempre foi motivo de controvérsia e que sim, sempre gera debate no fandom BL, é quando temos o fatídico termo de esposa e marido para se referir ao casal BL. Isso mesmo, essa coisa que eles tentam heteronormatizar uma relação homoafetiva para descrever quem é o passivo, quem é o ativo, quem cumpre o papel da mulher e quem cumpre o papel do homem, sempre gerou debate no fandom, sempre foi motivo de críticas, e assim, é uma coisa que não é de muito tempo, não. Hoje em dia ainda temos muitas séries por aí que usam esses termos para poder tentar meio que encaixar as pessoas em um rótulo.
E assim, por mais que estejamos em 2023, que muitas produções tenham elevado o seu nível de produção e tudo mais, são pouquíssimas as séries, dá pra contar nos dedos, que tratam ou que abordam esse tema de uma maneira pra se pensar. Como, por exemplo, em Bad Buddy, quando temos uma cena em que o Pat, ele meio que tenta tirar uma onda com o Pran, falando que ele vai ser o esposa dele. E é quando o Pran dá uma resposta afiadíssima sobre isso, dizendo que ele ser o esposa ou ele ser o marido não faz dele menos homem, porque ele não é esposa e nem ele é marido. Ele é apenas o namorado dele. Fechou, tampou. Uma outra série que também traz esses mesmos levantamentos sobre esposa, marido, é o War of Wine. Não só em relação a isso de esposa e marido, como de muitas outras coisas a respeito do meio BL, da indústria do entretenimento e tudo mais. Inclusive no quarto arco, se eu não estou enganado, que é o arco do reality show para poder estrear um novo casal BL, temos isso claramente, essa separação de atores que vão ser esposa para atores que vão ser marido. Inclusive tem uma das cenas lá que o ator que faz parte do time das esposas meio que se sente rebaixado e forçado a agir de maneira fofa porque ele foi encaixado nessa categoria de esposa. E ele fala sobre isso e tudo mais, então assim, é bastante legal de assistir. Super recomendo, se não viu ainda, assistir o War of Wine. Mas por que estou falando sobre isso agora, já que é uma coisa que não é novidade para quem assiste BL, para quem é dessa indústria e tudo mais, e que possivelmente é uma coisa que não vai mudar tão cedo, né? É que essa semana viralizou esse vídeo aqui de um cast para um próximo BL, aonde temos no título lá a seguinte frase, né? A separação de esposas e marido. Isso mesmo. E nesse casting aqui, as pessoas pedem para que os atores se dividam nos papéis que querem interpretar, sendo esposas, marido ou esposa e marido. E isso gerou o quê? Bastante controvérsia e bastante repercussão, porque deixou as pessoas meio que espantadas por existir esse tipo de coisa. Sendo que pra mim, gente, isso aqui não é nenhuma novidade. Eu já imaginava que isso aqui sempre acontecesse, essa coisa de esposa e marido no casting. Se tem na série, porque não vai ter no casting, não é mesmo? Então, assim, eu imagino que para algumas pessoas que chegaram agora no meio BL, ou que assim, não imaginavam que as coisas acontecessem daquela forma, que aquilo ali causa algum espanto, de tipo, nossa, como é que eles dividem as pessoas por categoria, de quem é o esposo e quem é o marido, ou quem é mais afeminado, quem é mais másculo, não sei o quê. Mas, gente, sinceramente, é uma coisa que eu já entreguei para Deus e que, assim, não tem o que fazer. Ou a gente assiste BL com isso, ou não assiste, né? Mas o ponto que eu quero chegar é... E por que eu tô usando as fotos de Zee no Neil aqui? Vamos entrar nisso agora. Não, eu não tô usando a foto do Zee no Neil à toa em relação a isso, né? Essa semana eles estiveram em um evento da House, se eu não tô enganado. E depois do evento eles fizeram aquela coletiva de imprensa, como eles sempre fazem e tudo mais. E dentre essas perguntas... Um dos repórteres perguntou para os meninos o que eles achavam a respeito de se referir como esposa e marido ao invés de parceiros, ou o que eles achavam sobre essa polêmica, ou essa repercussão desse vídeo que viralizou na internet, do casting lá separando os atores por categorias. E eles falaram sobre isso e deram uma resposta excelente. Eu fiz aqui uma breve tradução, assim, não sei se está totalmente certo, mas o sentido das coisas que eles falaram tá ok, então confiram aí a resposta do Nunil e do Zee em relação a esse termo de esposa e marido. E na minha opinião, já adiantando aqui o vídeo, eles deram a melhor resposta possível e imaginável e ficam agora com a entrevista. ครับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆครับแต่บางคนเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหน่อยครับก็อยากจะให้เลือกใช้คำที่ทุกคนสบายใจกันมากกว่าใช่ ก็คือบางทีก็คือคำบางทีมันอาจจะแบบบางคนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแต่การใช้คำก็คือบางทีมันต้องระวังถูกไหมรู้สึกว่าทุกวันนี้การใช้การเลือกใช้คำพูดหรือว่าคำศัพท์อะไรใดๆก็อยากจะให้ระวังกันมากๆเลยครับเพราะว่าบางทีคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ได้ครับก็อยากจะให้ลองคิดกลับกันในมุมเราว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นมาพูดแบบนี้กับเราจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้นมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะมองกลับกันใช่ไหมลองมาเป็นที่โดนพูดหรือโดนฟังใช่ไหม Esse foi o famoso lei para inglês ver, porque a comunidade internacional fez algumas demandas, mas a única demanda que foi cumprida foi essa da esposa e marido. Depois disso, eles não fizeram nenhuma mudança.
nenhuma das demandas que a comunidade internacional estava pedindo foram feitas. Então a gente fala que é a lei para inglês ver, né? Porque foram feitas várias demandas, eles fizeram uma mudança e falaram, bom, eu fiz a mudança, calem a boca. O japonês é muito pior, entendeu? Eles não vão se livrar dos vícios que eles têm, mesmo que isso diminua a produção e a verba que eles vão ganhar, o lucro que eles vão fazer, porque a indústria nacional deles é muito forte. Então, mesmo que você fale, olha, esse mangá aqui não vai conseguir passar internacionalmente, porque tem essa e essa problemática. Eles vão falar, bom, temos 400 outros mil obras diferentes e também a indústria nacional vai comprar. Então, foda-se o que você está pensando. Eles não estão nem aí. A gente deveria fazer o mesmo, sabe? Vamos largar de mão, vamos nos livrar de olhar para o exterior para consumir as obras. Vamos olhar o nacional, vamos olhar para nós mesmos. Eu vou colocar o comentário na tela, mas eu também vou ler o comentário porque tem gente que não está vendo o vídeo, né? Só está ouvindo o vídeo. Como os vídeos são longos demais, tenho certeza que o pessoal, alguns vão usar de podcast. Talvez no futuro, né? Porque agora vai ter 0 visualização. Mas se você estiver vendo isso do futuro, já estou aqui me precavendo, caso esse vídeo vá a algum lugar, né? Eu vou ler tudo que eu mostrar na tela. Então, você pode assistir o vídeo com a tela desligada ou só no fone de ouvido, porque tudo será vocalizado. Muito obrigada. De verdade, eu, como homem cis gay, sempre me incomodo com esse tipo de desenvolvimento tão ralo e puro suco do estereótipo e da heteronormatividade. Igual você, eu fiquei pelo menos uns bons anos, entre uns 12 a 13 anos, justamente quando estava no meu processo de descobrimento, consumindo esse tipo de conteúdo. E só depois que criei senso lá pelos 14, que comecei a enxergar o quão irreal e fetichista. Uma pequena pausa para a gente explicar a diferença entre fetiche e fetichismo. São 2 coisas diferentes. Muita gente confunde, usa as palavras entrelaçadas, mas é coisas diferentes. O fetiche é o objeto ou parte do corpo que pode ser erotizada para satisfazer os desejos de alguém. E o fetichismo é o culto aos objetos tidos como poderosos ou sobrenaturais, adoração a objetos que representam entidades, santos, por exemplo. Basicamente é isso aqui, ó, fetiche, fetichismo. Vamos jogar um jogo, gente. É fetiche ou fetichismo? Fetiche. Fetichismo. Fetichismo. Fetiche. Fetichismo. Fetichismo. Fetiche. Fetichismo. Fetichismo. Era a maioria das obras que vinha, principalmente em Omegaverse, me irritava muito, muito mesmo. Felizmente hoje tenho muito mais conhecimento e consigo distinguir isso. Criei até um pensamento bem crítico para obras, chips ou casais heteronormativos. E me sinto realmente muito bem. Eu tento sempre explicar para as pessoas. Tenho muitos amigos de longa data que não conseguem enxergar ou entender meu modo de pensar. E acredito que esse vídeo possa me ajudar. De qualquer forma, muito obrigado mesmo. Em nome da comunidade gay, muito obrigado. Lembrando que esse comentário é desse vídeo aqui. E aí a pessoa responde o comentário dele com: você está certo, a China é muito conservadora. Infelizmente censuram muitas obras, mas em questão de novel, danhua, manhua, eles são bem mais tolerantes. E as autoras têm liberdade. Será? Será mesmo? Te indico Modal Zushi para começar. Mas apesar de ter muito romance, não é focado só nisso. Tem muita história.
mas os protagonistas se amam muito. Pode ser um pouquinho difícil de entender no começo por conta dos pulos temporais, mas se prestar atenção direitinho, você entende. Também tem várias outras adaptações. Tem manhwa, donghua, que seria o anime, live action, chamado The Untamed, o áudio drama, que é basicamente uma dublagem de algumas cenas, é ótimo. O live action e o anime são bem censurados, mas é considerado BL porque fica óbvio que os protagonistas estão juntos. Tem várias outras recomendações, mas eu acho que você só de dar uma pesquisada, hahaha, Heaven's Official's Blessing também é uma opção maravilhosa. E é a melhor arte que eu já vi no manhwa. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Bom, com relação aos manhwa, donghua da China, também tem uma onda de conservadorismo e são tudo muito censurado, né? Eu não acho que quando você tem tanta censura assim, você tem liberdade, né? Não faz sentido na minha cabeça. Tipo assim, as obras chinesas são bem censuradas, mas eles têm liberdade para escrever o que eles quiserem. Gente, não, né? Se eles têm censura, eles não têm liberdade. Uma coisa é antagonista da outra, né? Tipo assim, eu entendo o que a pessoa quis dizer. Que as histórias são bem são melhores escritas, né? Eu entendo isso. Realmente elas têm mais uma linha narrativa melhor. E aí, embaixo desse comentário dele, eu comentei. No Japão, as primeiras mulheres a escreverem BL ou yaoi nos anos 80 queriam explorar histórias românticas mais complexas e quentes, mas não podiam, pois as mulheres não podiam mostrar esse lado, ou seja, não podia ter uma história com uma personagem mulher que tivesse desejos sexuais ou relações sexuais, mas quando o personagem era homem, podia. Porque existiam os meninos que serviam ao Shogun e aos samurais. Nota de esclarecimento que eu escrevi Shogun errado, mas eu não vou editar esse comentário. Deixa eu achar onde eu estava, que eu me perdi. Calma aí. Existiam os meninos que serviam ao Shogun e aos samurais, coisa que foi escandalizada com a entrada da cultura ocidental. Mas a homoafetividade que já fazia parte da cultura. Isso foi um ponto bem determinante. Outro ponto é que no Japão, mulher é na sociedade considerada um padrão fixo, todas iguais, todas robozinho. Quando elas iam um pouco fora do padrão, já não era mais vista como mulher. Então, já tinha bastante esse androginismo, apenas pelo fato de algumas pessoas não se encaixarem nas caixinhas específicas do que é ser mulher no Japão. E como o budismo tem várias ênfases em um corpo sem gênero e eles têm o pronome neutro na língua também, algumas mulheres que não se encaixavam nessa caixinha de mulher japonesa preferia pensar em si mesma como elu, como se fosse o they do inglês, né? Pois não era mulher japonesa padrão e não era masculino. O masculino não sofre esse entrave na sociedade japonesa. Então, para elas, até os anos 2000, era só a mulher padrão japonesa e o resto. Spoiler, não mudou muita coisa. Pesquisem sobre a Fuji TV e os escândalos que todas as mulheres da emissora tiveram que fazer favores aos executivos e donos da empresa. Muita coisa vai fazer sentido nessas obras. A vida sendo inspiração da arte. É o lado sombrio que ninguém quer ver, né? Mesma coisa com as obras coreanas, os famosos manhwas. Já perceberam tanto de abuso sexual que tem nessas histórias coreanas? E como é tudo tão natural e cotidiano? Experimenta falar com alguma coreana para você ver que mais de 80% das mulheres da Coreia sofreram algum tipo de abuso sexual. É uma taxa absurda, 100% sofrer algum tipo de abuso. Seja físico, psicológico, financeiro, moral,
Eu fiquei em choque quando eu descobri, porque eu achei que a taxa iria ser similar ou menor à do Brasil, mas é maior justamente pelo mesmo problema que tem no Japão. Eles proíbem a pornografia, ocasionando no aumento da procura e interesse dos homens por fazer o seu próprio conteúdo. Coreanos. Existem meninas que se iludem com a Coreia do Sul, achando que é o país perfeito devido aos doramas e à cultura pop do país. Alguns se aventuram aí no país viver um sonho, mas acabam se tornando vítimas de algo bem maior. Foi o que aconteceu com 7 mulheres que, em 2019, foram enganadas por uma rede criminosa na Coreia do Sul. Elas viajaram ao país com a promessa de uma carreira artística no K-pop, o famoso gênero musical coreano que conquista fãs ao redor do mundo inteiro. No entanto, quando elas chegaram na Coreia, elas foram forçadas a trabalhar na vida noturna e viveram um pesadelo que durou semanas. Os criminosos, 5 homens coreanos, entraram em contato com as vítimas pelas redes sociais no início de julho. Eles ofereceram passagens de avião de ida e volta, além de promessas de oportunidades como artistas ou modelos. As mulheres, com idades entre 20 e 30 anos, aceitaram a proposta e viajaram para a Coreia do Sul, ainda no mês de julho. Mas quando elas chegaram no país, a realidade foi bem diferente do que havia sido prometido. Os homens confiscaram seus passaportes, cancelaram os voos de volta ao Brasil e confinaram elas em alojamentos nas cidades de Goyang e Paju, na província de Gyeonggi. Lá, elas foram vendidas para casas de vida noturna e ameaçadas com punições caso tentassem fugir ou denunciar a situação para alguma autoridade. Os criminosos alegavam que elas teriam que trabalhar lá até pagar o custo de viagem e intimidaram elas dizendo que seria pior se elas contassem para a polícia. O caso só veio à tona dia 17 de agosto, quando uma das vítimas conseguiu pedir ajuda à embaixada do seu país em Seul. A embaixada entrou em contato com a polícia coreana e prontamente iniciou uma investigação. Como resultado, as 7 mulheres foram resgatadas e encaminhadas a um centro de proteção e apoio a mulheres estrangeiras. Os 5 homens envolvidos nesse esquema foram presos e até o momento aguardam julgamento. Esses daqui não são os únicos casos, não é uma coisa isolada. A Coreia é um país muito complicado quando se trata de defender o direito das mulheres, ou até mesmo se meter em questões de violência doméstica. É um país que ainda tá muito no passado quando se trata disso. Então não é como os doramas, que mostram homens perfeitos e delicados com as suas mulheres. Isso não significa que todos os homens da Coreia são agressivos e agridem suas esposas. É claro que não, isso é uma questão de caráter e não de povo ou cultura em si. Mas quando o seu país e a justiça dele não parece ser muito eficiente nesses casos, e defendem os homens na maioria das vezes, o que você acha que os coreanos acabam fazendo em relação a isso? Você realmente acha que muitos não se aproveitam disso, principalmente quando as esposas são estrangeiras? Isso daqui não sou eu que tô falando, são pesquisas e dados concretos. Até as mulheres da Coreia reclamam constantemente sobre os homens coreanos. Existem pesquisas que dizem que mais de 80% das mulheres na Coreia não querem mais se casar, e grande parte delas relata risco de violência como principal motivo. Muitas mulheres na Coreia afirmam ter medo até de ir no banheiro, porque o país registra um número muito grande de crimes virtuais contra mulheres, principalmente envolvendo câmeras escondidas. Sim, as mulheres têm medo de ir ao banheiro, ter uma câmera escondida lá, e depois essas gravações serem divulgadas ou usadas para chantagear elas. É triste, mas isso é bastante comum no país. Dá pra comparar isso daqui com o medo que muitas mulheres ocidentais têm de sair de casa pelas ruas à noite sozinha. É difícil definir isso em outras palavras, mas a Coreia do Sul é um país muito ruim pra ser mulher. Milhares ou até milhões de mulheres relatam diversos casos onde sofreram violência ou perseguição por parte de um parceiro ou algum homem superior e que as autoridades fizeram pouco caso. Em alguns casos onde elas nem conseguiram apoio da própria família. E com as estrangeiras não é nem um pouco diferente. Esses casos que eu te mostrei só são a ponta do iceberg complicado que são os relacionamentos e casamentos na Coreia. Os doramas coreanos criam uma fantasia que pode ser muito perigosa se você levar ao extremo. Eles mostram romances perfeitos, com homens que são sempre gentis, românticos, atenciosos e prontos pra fazer qualquer sacrifício pelo amor. Essas histórias, embora encantadoras, e inclusive eu gosto muito, são apenas ficção. Na vida real, relacionamentos são coisas muito complexas. E quando as mulheres começam a buscar um amor de dorama, elas podem correr o risco de se decepcionar gravemente, porque a vida real nem sempre é igual a uma fantasia. A cultura pop coreana, especialmente os doramas e o K-pop, criou uma imagem idealizada do que é um relacionamento perfeito, um homem perfeito. Essa idealização pode gerar, inclusive, uma pressão muito grande sobre as próprias mulheres, que passam a acreditar que elas precisam encontrar um homem que se encaixe nesse padrão irreal. E essa busca do príncipe encantado pode levar elas a decisões muito ruins, como se mudar de país pra conhecer uma pessoa que você conhece há tão pouco tempo. E o problema é que muitas vezes essa busca pelo romance perfeito acaba em decepção, ou até mesmo em situações de risco, como os casos que eu te mostrei aqui. A busca pelo parceiro perfeito, moldado pelos ideais de doramas, pode cegar muitas mulheres pros sinais de alerta que estão bem na frente delas. E nenhum dorama nunca vai te mostrar isso de forma muito realista, porque o objetivo deles é só entreter você, não te educar ou te ensinar sobre a vida. O problema é os patamares que isso tá atingindo. Tá chegando num ponto onde ser um homem minimamente asiático já é motivo pra sofrer perseguição por mulheres aleatórias na internet, e em alguns casos até mesmo na vida real. É uma grande histeria coletiva. Então se você é uma fã de doramas e sonha com um amor como esse que você vê nas séries, tá tudo bem, sonhar é humano, não tem problema se inspirar nesses romances. Mas se lembra que a vida real não é um dorama. Não espere que todo homem da vida real vai ser igual àqueles homens ali da série, e isso não depende de país. Aos homens fica o mesmo conselho. Cuidado com os estereótipos e com o que vocês veem por aí. Às vezes isso pode ser uma armadilha pra pegar você. Então fica atento a isso. Obrigado por assistir até aqui, e muito obrigado pelos 60 mil inscritos. Essa é uma meta muito importante pra mim. E obrigado a você que tá chegando aqui no canal agora com os últimos vídeos aí. Você tá em casa e a gente vai conversar um pouco mais nos comentários sobre esse assunto. Aqui, um parênteses, que eu falo que eles têm o mesmo problema do Japão, no caso. Porque o Japão também proíbe pornografia, né? E aí, aumentaram-se os casos de abuso e... eles estavam... Como que chama em português? Eles estavam targeteando as mulheres no Japão. Então, meio que eles afrouxaram um pouco a lei. No papel, não pode fazer pornografia, mas eles criaram a pornografia com algumas limitações. Então, a partir do momento em que eles meio que voltaram com a pornografia no Japão, esses abusos diminuíram. Mas o Japão foi rápido em perceber que essa era a causa. Já a Coreia não. Ainda hoje, eles têm a proibição da pornografia.
Não estou sendo pró-pornografia aqui, mas temos que lembrar que quando muitos homens ficam juntos, coisas acontecem. Eu perdi o vídeo de uma mona no TikTok explicando que ela trabalha com RH e que toda vez que alguma indústria ou fábrica muda para outra cidade, eles procuram saber onde estão as prostitutas, porque senão o homem simplesmente vai atacar a primeira mulher que aparecer na hora que ele tiver que fazer o que ele tiver que fazer, entendeu? Isso e outras bizarrices, né? A saga da pescaria. Entre amigos. Ó, essas filmagens aí, vocês não souberam ainda de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que um grupo de amigos de mais ou menos 30 homens foram para uma pescaria e a pescaria deles era um comer o cu do outro. Filmaram e vazou os vídeos deles. Diz que tá o maior bafafá do forobodó da caçuleta, essa função da festa que eles fizeram. Aonde? Eu não sei onde é que foi, querido. Eu sei que aos homens já deu separação e as mulheres estão conhecendo os maridos pelas alianças. Mas que é um grupo de pescaria que tem aqui. Pelas alianças. O pior não é, né? O pior é que tudo entre amigos, guria. Que loucura, que vergonha. Hein, Cleusa? Imagina, as mulheres estão ficando indignadas, estão descobrindo os que estão conhecendo eles pelas alianças, sabe? E cada um que está conhecendo o marido vai e posta foto no Face. Diz que é isso aí agora. Vai que mandaram a foto diferente. Hein? Você que é o bêbado. Todo vem Mandaram sempre foto diferente. um borracho assim, ó. Diz que é isso aí agora. Vai que mandaram a foto diferente. Hein? Cara, vocês viram os vídeos? Não. É uma fudeção. Mas aí Dos pegam pela 30. aliança por causa que o cara tá filmando aqui. Claro. Exato. Primeira pessoa. Tem um que ele tá de quatrão, assim, e o cara tá plau, plau, plau. E a aliançona daquela que não é uma grossa, e o cara sai assim. E já aparece outro do lado, e pega e é outro tipo de aliança. E no clima de pescaria, meio mato, assim, perto de um açude. Não, eles estão num quarto. Num quarto, tá. Estão Não num era lugar- barraca. Tá, então não era os 30 e tal. Tem uma galera, porque tem aqueles barulhos mais ao fundo, assim, ó. Sabe? Que sobra. Uma foda mais romântica. Porque tem um cara assim, ó. Na cama do lado. Tá, então assim. são vários casais. Sim, são vários, são amigos, cara. E a única coisa que eu não concordo aqui é quando uma das mulheres diz que mas são todos amigos ainda. Mas tu quer dar o cu pra quem, cara? Tem que ser Olha teu aí, amigo. ó. Tem que ser pro teu amigo. Tem que ser pro teu amigo, velho. Quer que teu inimigo coma teu rabo, Tá cara? certo. Deixando bem claro que o problema não é ele se juntar tudo e fazer uma orgia. O problema é que alguns deles eram casados, estavam traindo a esposa. E não veio problema nenhum com isso. E vários deles ainda diz que não é homossexual, não, aquilo ali era só uma coisinha ali, não, eles são héteros sim. E dando tudo quanto é tipo de desculpa esfarrapada, né? Ou seja, na frente da família fala mal da comunidade LGBT. Por trás tá ali dando atrás, né? Mas tudo bem, né? Cada um. O que dá a entender é que ele só não gosta de homossexual porque o homossexual gosta de homem. E gostar de homem é coisa de mulher. Parece que eles têm nojo de mulher, sabe? Se vê uma coisa que a mulher gosta, eles têm que ser do time contra. Se a mulher gosta de algo, tem que rebaixar algo que a mulher gosta. Se a mulher vai em tal estabelecimento, o homem não vai em tal estabelecimento. Se o homem costumava usar tal coisa e a mulher começa a usar tal coisa, aí o homem já não gosta mais de tal coisa que a mulher começou a usar. Parece que tem asco de mulher, tem nojo de mulher, sabe? Existem inúmeros exemplos, né? O rosa, que era a cor de homem, e aí a partir do momento em que as mulheres começaram a usar e virou coisa de mulherzinha. O salto era coisa de homem, a partir do que a mulher começou a usar, virou coisa de mulherzinha. E até a própria frase, coisa de mulherzinha, é coisa que é inferiorizada, é rebaixatório. Você fala nisso quando você quer ridicularizar alguém, algo. Você fala que é coisa de mulherzinha.
é sempre negativa, é sempre ruim, é sempre... Sabe, me dá uma certa preguiça, assim. Eu tenho uma preguiça desse tipo de gente, sabe? Ai, toda vez que eu vejo gente que tem esse discurso, eu fico com um asco, assim. Eu também tô começando a pegar nojo de indivíduos assim. Homem não gosta de mulher, homem gosta de homem. Ele veste todo o seu tempo para jogar futebol com homens. Ele vai beber com homens. Ele gasta todo o seu dinheiro com homens. Ele dá todo o seu tempo e ouvido para ouvir bobeiras com homens. Ele se dedica a homens. E você? Quer pagar uma unha? Não pode, que é caro demais. Quer pagar o seu cabelo? Não pode, porque é caro demais. Quer sair fazer uma viagem? Não, é caro demais. Mas o teu prazer ele quer. Então o homem gosta de homens, de presença de homens. Mas da mulher ele gosta do prazer. Se saciou, vai embora. Vai brincar com homens, vai sair com homens, vai conversar com homens, ter paciência com homens, jogar bola com homens, falar de mulheres com homens, de futebol com homens. Eles gostam de homens. Essa é a realidade, tá? Aí você quer uma atenção, ele não quer e não tem tempo. E muitas vezes na cama ainda vira de costa para a mulher, o pouco tempo que tem, tá? E já sai dali porque o amigo está precisando e vai beber com ele num bar. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Que a atração que o homem tem a um outro homem é muito grande? Deixe embaixo seu comentário o que você acha. E quer saber um pouco mais? Coloca aí, eu quero saber sim. Fiz um vídeo falando que homem gosta de homem, não gosta de mulher. O vídeo bateu para mais de 1 milhão. E especificando, para o homem faz tudo. O homem joga futebol, dá o seu tempo, dá o dinheiro, bebe, gasta dinheiro, não é verdade? Fala qualquer tipo de bobeira. Ouve qualquer coisa, não fique irritado, é amigo, abraça, meu mano, conversa com toda a paz do mundo. Você ele convida o amigo para casa dele, se entornar o vinho, ele, não, irmão, não esquenta a cabeça não. Se a mulher entornar, tá feito o inferno, não é verdade? A mulher quer um dinheirinho pra unha, não pode? Quer um dinheirinho pro cabelo, é muito caro. Quer ir no mercado, ele não tem paciência, vai no mercado com um amigo para comprar uma carne pro churrasco, os dois bate-papo, fala de futebol, demora que só vendo, ou seja, o homem gosta de homem. E a mulher, Vera, por que ele procura prazer? Tá entendendo a situação? Não é à toa que, na maioria, eles nem se preocupam com o prazer que ela vai sentir, mas com um deles. Homem gosta de homem. A mulher para dar um ok para a sociedade, para mostrar que ele tem uma família, mostrar que ele tem filhos. Isso é usado até na poli, que tu sabe disso. Né? O cara começa a beijar as crianças, beijar a mulher, para mostrar que ele é um cara de bem. Essa é a realidade. Por isso que o vídeo explodiu. O homem se dedica mais ao amigo do que a sua própria mulher. Já parou para pensar nisso? Deixa embaixo o seu comentário aí. Um grande abraço a todos. Meu nome é Everaldo Leite. Vamos agir nesse vídeo de uma forma engraçada, tá? E animada. A maior parte dos homens heterossexuais são homoafetivos. Eles querem a mulher para o sexo, mas a conversa legal é comigo. E dizem com frequência que a mulher é chata. E nesse preconceito está contida essa ambiguidade. A mulher é o meu desejo erótico, mas o meu afeto está com os homens. Assim como a figura do estereótipo, claro, do cabeleireiro gay, ele é homossexual e heteroafetivo, porque ele adora conversar com as mulheres, no estereótipo do cabeleireiro. Então você está reconhecendo que todos sabemos. Eu gosto que os outros desejem quem está comigo. E aí você entende a tara de quem faz, ou seja, chegar à festa com aquela pessoa que vai parar a festa. E você está comigo. Porque não é de fato uma conquista se eu não puder apresentá-la. Logo você está reconhecendo que uma das grandes taras é mostrar que os meus amigos desejam quem está comigo. Logo você está reconhecendo, como eu reconheço, que essa é uma grande fantasia. Que os homens queiram aquilo que tecnicamente só eu tenho. Perfeito. Então, por que você quer, não sei, eu não quero, mas por que as pessoas querem uma Ferrari? Não são só pelos atributos mecânicos da Ferrari. É porque os outros verão. Homem gosta de homem, porque o afeto masculino, todo o amor masculino, sempre é destinado a outro homem.
Isso desde cedo, através da figura dos governantes, dos artistas, dos super-heróis. A cultura heterossexual masculina cultiva o amor dos homens pelos homens. É a irmandade, a lealdade masculina. Um homem dá vida pelo outro homem. Já a mulher, ele só quer o apetite sexual mesmo. Ele tolera. Eles aturam porque tem necessidade sexual. Homens, em sua maioria, não consomem mulheres artistas. Não querem ver as mulheres em posição de poder. E às vezes se incomodam com a representação feminina dentro de uma super-heroína. Todo amor, carinho e afeto sempre se destina a outro homem. Já as mulheres ficam só com as migalhas. O homem hétero não gosta de mulher. Porque sim, a nossa sociedade odeia mulheres. Essa autora aqui, a Marilyn Fry, ela diz o seguinte, ela fala que os homens heterossexuais, eles só fazem sexo com mulheres. Só isso. Porque quem eles admiram, quem eles respeitam, as pessoas com quem eles têm vínculos mais honestos, mais profundos, são geralmente outros homens. As pessoas que têm algo para ensinar para um homem heterossexual quase sempre vai ser um outro homem. Quem eles querem imitar sempre vão ser outros homens. O trato com a mulher, ele dificilmente passa pelo afeto. Ele é quase sempre sexual. E aí é pautado pela ideia de controle e que é uma ideia paternalista de cuidado. O cuidado aqui é de uma coisa frágil, sensível, tá? Que no caso é a mulher. Toda mulher heterossexual sabe que em uma balada e uma festa é muito mais fácil dizer eu tenho um namorado, mesmo que não tenha, do que tentar convencer um cara de que ela não quer ficar com ele. Por quê? Porque é muito mais fácil que um homem heterossexual respeite um outro homem, ainda que imaginário, do que a vontade autônoma de uma mulher. E aí as raízes disso, gente, elas são longuíssimas. Os teólogos cristãos lá na Idade Média, eles escreveram exaustivamente sobre como as mulheres eram naturalmente inferiores, eram inclinadas ao pecado, eram mais ignorantes e até mais inclinadas à bruxaria. Aliás, o controle dos corpos femininos, ele é anterior ao próprio cristianismo, não começa com ele. As mulheres gregas não podiam votar, por exemplo. Na Odisseia, o clássico do Homero, quando o Ulisses ele estava lá se aventurando no mar Egeu, depois da guerra de Troia, ele conhece princesas, sereias, feiticeiras. E o que a esposa dele fica fazendo em casa? Aguardando a volta do marido. Casta. Então vejam que a cultura patriarcal ela é muito antiga. Ela não começou ontem e infelizmente ela vai continuar depois que a gente sair daqui. E como acabar com isso? Como mudar? Eu não sei. Eu acho que a gente pode começar ouvindo o que as mulheres têm a dizer. Vamos conversar mais aqui nos comentários, sempre em discussão boa. Me segue aqui no perfil caso não tenha me seguido ainda e compartilhe o vídeo pra gente refletir junto. Um beijo. Amores, às vezes eu acho que o gay gosta mais de mulher do que o hétero. Sim, até porque a gente tem que gostar de coisas que outros homens gostam e aprovam, para que possamos reafirmar o nosso status de homem. Coisas de mulher não estão nessa lista. Caso contrário, a gente está com a nossa masculinidade ameaçada. Coisa que não pode acontecer. Muitos de nós buscamos uma relação prazerosa com as mulheres, mas não gostamos do que elas gostam, pois seria um conflito muito grande com a nossa masculinidade e com o nosso grupo de amigos homens. Oi, eu sou Humberto, eu falo de psicologia e cotidiano. Eu já falei aqui sobre performance de gênero e o quanto faz sentido, ao meu ver, dentro das relações que se estabelecem entre homens e mulheres. No nosso caso, é sempre tentando se reafirmar homem na sociedade, excluindo de qualquer forma o ser mulher. Isso tem uma lógica de desejo também. Para a gente reafirmar a masculinidade e a virilidade, a gente tem que desejar coisas que outros homens desejam. Quase como se fosse um espelho. Pô, se aquele cara é uma referência em algo, eu tenho que desejar o que ele deseja. Eu tenho que gostar do que ele gosta. Ou gostar dele também e admirá-lo. Se eu gostar de coisas que mulheres gostam, significa que eu admiro outras mulheres e tomo elas como referência. Algo que pode botar minha masculinidade em xeque. Eu começo a admirar mulheres, escuto determinada cantora, gosto de determinada obra de alguma autora. Isso faz com que a gente se questione. Por que eu tô gostando de mulher? Como assim? Sempre deixando claro que existem caras que genuinamente gostam de outras mulheres e admiram. Não é algo generalista, mas a gente sabe que acontece o contrário também. Mas ao tentarmos reafirmar esse desejo de sempre se mostrar homem na sociedade, a gente perpetua gostos e admirações de homens para homens. Além disso, determinadas atitudes também se transformam em corriqueiras. A homofobia é uma delas, porque no entendimento do público masculino heterossexual, o homem gay não é dotado de masculinidade por conta da sua sexualidade, e assim acaba excluindo ele da casa dos homens, e isso pode gerar algumas consequências.
A proximidade com o público feminino é uma delas. Então, sim, existe uma possibilidade muito grande do público gay gostar mais de mulher do que o homem hétero, pelo menos no que diz respeito a consumo de produtos, serviços ou arte. Se você é uma mulher independente, que tá tendo seu sucesso profissional, tá correndo atrás das suas coisas, você é boa filha, você é vaidosa, você pratica atividade física, muito provavelmente você tá solteira e você tá se perguntando o que tem de errado com você, porque ninguém chega. Não tem coisa que intimide mais nós homens do que uma mulher que tem condições de investir nos próprios desejos e que é bem-sucedida de acordo com as escolhas que ela mesma fez. Sim, mulheres que não obedecem ao mundo que nós criamos para elas ainda dão medo para muitos de nós. Oi, eu sou Humberto e eu falo de psicologia e cotidiano. Uma das falas da Valesca Dazzanello diz respeito a uma carteirinha que os homens ganham quando a gente tem a capacidade de desumanizar as mulheres. Ou seja, reduzi-las a papéis e funções que nós criamos para elas. Cuidar da casa, cozinhar, gerar uma família, cuidar dessa família e cuidar de nós homens. Isso está associado à ideia de dispositivo materno, que é a capacidade de procriar e cuidar, gerar uma família, e ao dispositivo amoroso, que é todos os atributos condizentes a uma mulher para ser desejada por homens e escolhida por homens para gerar uma família. Já o Paul Preciado vai falar que a gente vive num regime de controle dos corpos, ou seja, a gente decide quem pode desejar, de que forma e como essas pessoas podem ser bem-sucedidas de acordo com as suas escolhas. O problema é que geralmente nós homens escolhemos o que outras pessoas podem ou não desejar e conseguir na sua vida, como as mulheres. Isso coloca a condição da sociedade em pensar que o lugar da mulher está no esteio familiar e o lugar do homem é ser cidadão, investir na sua vida e no que se deseja. Lembra daquela frase, por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Pois é um conhecimento social que propaga a ideia de que o homem só pode ser cidadão e ser bem-sucedido através das escolhas e dos seus desejos próprios se tem uma mulher cuidando da casa, da família e dele mesmo. Assim a gente esvaziou o lugar e o espaço da mulher e exaltou a condição, o espaço e o lugar do homem. Com as mudanças sociais e de sistema econômico, o papel e função da mulher foi mudando, e que bom que foi mudando. Os movimentos feministas ganharam mais força, o mercado foi se organizando para entender que a mulher também era uma força de trabalho muito interessante. Por mais que ainda existam críticas sobre essa compreensão de força de trabalho, isso fez com que o desejo e o investimento de escolhas da mulher mudasse. E assim toda uma sociedade começou a projetar e investir o seu desejo em outras formas de vida fora dessa geração da família e do cuidado. O investimento em ensino mudou, mulheres começaram a consumir muito mais questões culturais e outros dispositivos. Esses dispositivos, como a mídia, filmes, mídia impressa, televisão, música, vestuário, tudo foi se concentrando a esse novo mercado consumidor. Assim, o desejo e o discurso das mulheres foi ficando cada vez mais forte e tem se fortalecido e se estruturado. O grande problema é que nós, homens, não estamos acostumados com um desejo que seja fora do que a gente criou para elas. Mas como a gente não pode se mostrar inseguro nem com medo dessa nova condição desejante, movimentos misóginos que falam mal das mulheres e que dizem que o mundo está virado, que o progressismo faz com que os valores da família se percam, acontecem e se desenvolvem. Justamente porque nós, homens, estamos desesperados para que aquele padrão de desejo somente masculino volte à tona. Mas ele não vai voltar. Então, muitos homens têm que entender que existe uma condição inevitável de virada cultural desse próximo século, mesmo que ainda haja muitos desdobramentos, como, por exemplo, a insegurança de homens em lidar com mulheres bem-sucedidas na sociedade, porque ainda não estamos acostumados a visualizar mulheres que atingiram um nível de sucesso em todas as condições que nós homens criamos para outros homens. Trabalho,
pensamento crítico, forma de se portar e de ser na sociedade, como a gente é estimulado a gostar, amar e seguir outros homens, quando isso acontece de uma forma minimamente exitosa numa mulher, a gente fica maluco. Eles proíbem a pornografia, ocasionando no aumento da procura e interesse dos homens por fazer o seu próprio conteúdo, assim ocasionando o número tão elevado de abusos. Diga-se de passagem, são obviamente escondidos pelo governo. Toda a sociedade sabe, mas pelo confucionismo, vindo do budismo, onde os indivíduos não podem perturbar a paz coletiva, as mulheres acabam por ser coniventes com o escondimento do governo. O confucionismo, para quem não sabe, é uma neoforma de fazer budismo. Existe o budismo original e o confucionismo foi um homem que pegou alguns dos ensinamentos do budismo, colocou ali seu conservadorismo, né, para fazer essa nova religião. No caso, formando o confucionismo. E ele se espalhou muito rápido pela Ásia. A Ásia inteira ainda tem os resquícios do confucionismo do mesmo jeito que aqui a gente tem os resquícios do padrão imposto pela Igreja Católica. Todos nós sabemos o quão alta é a demanda por esse tipo de conteúdo, principalmente pelo lado masculino. E se eles não acham, eles vão fazer. E a Coreia, até hoje, não entendeu esse problema. E parece que não liga, né? Porque eles têm como proibido a pornografia, mas há múltiplas maneiras de driblar isso e o governo não faz nada, né? Simplesmente faz um macaquinho cego, né? E o aumento de abuso na Coreia do Sul está relacionado, sim, à proibição de pornografia, pois, como não há acesso da pornografia, eles optam por fazer a sua própria pornografia, e fazer sua própria pornografia significa pegar essas mulheres para fazer esses conteúdos, elas querendo ou não. E aí, nesse caso muito famoso, é o N-From, né, da Coreia do Sul, onde os caras gravavam escondido as mulheres, era um chat, né, que você pagava para entrar, e lá as pessoas gravavam seus próprios parentes, humilhando, denegrindo, fazendo abusos, gravando escondido, tudo puro suco do que o homem consegue fazer de pior na sociedade, né? Tudo tava lá, nesses chats no Telegram. Esse foi um caso que ficou famoso, né? Porque sofreu uma grande represália internacional. Hoje em dia, existem casos similares, mas enquanto o caso não tomar uma tração internacional, a Coreia não vai fazer nada, né? Esses chats ainda existem. No chat eram 70 mil homens e só 2 foram presos. Ou seja, não fez nada, não adiantou em nada, ninguém foi punido. Não vai mudar nada, né? Mas, pulando, assim ocasionando o número tão elevado de abusos. Diga-se de passagem, ao retratar histórias de mulheres que não se encaixam nesse formato, a solução foi escrever histórias trocando o gênero dos personagens. Aqui vale destacar que as histórias eram heterossexuais, um homem e uma mulher, mas o personagem era desenhado como menino, para a autora ter liberdade criativa nas falas e ações do personagem. Ou seja, nas histórias não existem homofobia, nem outros personagens acham estranho o relacionamento, pois a história é, na verdade, heterossexual. Ou seja, imagine uma história normal, só que a sociedade diz que mulher não pode agir assim. Então a autora diz, não, os 2 personagens são meninos. E a sociedade, tá. Porque homem faz o que bem entende, né? Quando você entende isso, várias histórias começam a fazer sentido.
E aquelas ideias que a gente tem ou que a gente conversa entre si, você começa a entender o que realmente significa, né? Quando a gente fala, personagem X parece uma menina, personagem Y é uma mulher da relação. Toda a história, o que é afeminado. O mais baixo é sempre o passivo. Por que não tem personagem flex? O Omegaverse foi criado para o passivo sofrer as dores da mulher na sociedade, concil, perseguição, inferioridade, etc. Esse tipo de fala é muito comum no nosso ciclo, né, de yaoi. A gente fala isso desde os primórdios do mangá com as mãozona gigante. A gente já percebia como isso era uma realidade, a gente só não sabia por quê, né? Hoje, com estudos e artigos científicos, a gente sabe por que o yaoi é desse jeito, né? E a gente tem uma ideia por que elas tentavam colocar tanto esse padrão heteronormativo nas histórias. Porque as histórias nunca foram homossexuais. As histórias sempre foram heterossexuais. Hoje a gente sabe. Isso era um consenso lá no Japão. Todo mundo estava lendo as histórias, sabia que a história era uma relação heterossexual e que só o personagem tinha mudado de gênero. Era como se você pegasse a história e mudasse o nome do personagem. A história em si não muda nada, só mudou o nome do personagem. Por exemplo, aquela história After. Essa história era, na verdade, uma fanfic da autora com o Harry Styles, do One Direction. Quando fez tanto sucesso no Wattpad que uma editora decidiu publicar. Só que a editora não podia colocar o nome do Harry Styles num livro sobre uma fanfic, né? Então eles mudaram o nome do personagem para Harding. Só mudaram isso. A história continua a mesma. A história era sobre a autora tendo relações íntimas com o Harry Styles. Só que para publicar, eles mudaram o nome do personagem. Só, mais nada. Mesma coisa acontece com os yaoi, gente. A história é heterossexual. Ela só mudou a fisionomia do personagem. Mudou o gênero, como se fosse um nome. Nada mais, nada menos. Não tem um grande pensamento filosófico sobre isso. Ou a filosofia do gay na sociedade japonesa. Não existe. Tanto é que os personagens sempre aceitam de boa. O máximo que eles vão ter ali, alguma atração, é sobre a mãe ou o pai não aceitar. Mas o resto ali, toda a sociedade em volta da história sempre é bem de boa, bem aceita, bem, ok, vibes e tudo mais. Quando na verdade não é assim, né? Isso não existe na realidade. Não é essa a verdadeira realidade que acontece no Japão. Pois a história é heterossexual, gente. Não é uma história de pessoas gays. É uma história, uma mulher e um homem, só que o personagem teve o gênero trocado. Só. A gente entendeu isso? Beleza. Esse foi o estopim para o que seria o BL futuramente. Atualmente, as mulheres heterossexuais que escrevem comentam que gostam de ver a história do ângulo que elas não se colocam na pele do personagem. Eu, por exemplo, quando leio um romance heterossexual, eu me coloco no lugar da protagonista feminina. Por isso eu prefiro ler BL e yaoi, pois não me coloco subconscientemente na história. E isso é uma realidade minha, né? Tem gente que tem realmente o fetiche. Ai, meu Deus, o fetiche, eu não sei o que, o fetiche isso, o fetiche aquilo. Mas eu acho engraçado que é sempre... Isso só é demonizado quando o fetiche é feminino. Quando o fetiche é feminino é uma coisa horrível. Quando o fetiche é masculino ai, que ruim, né? Tipo assim, não estou dizendo que fetichismo é bom. Não, é bom. Mas você tem que entender a diferença entre fetiche e fetichismo, né? Sobre essa história da Galisteu, eu vou dar meus 5 segundos de opinião que ninguém pediu. Tem bastante gente indignada com a representação ínfima dela na série, porque, né, ela era namorada dele quando ele faleceu. Eles ficaram juntos 1 ano e meio, aparentemente felizes, enfim, tá cheio de fotos dos dois da época, né?
Mas, de acordo com a UOL, a família não queria nem que ela aparecesse na série. E aí eu vi muitos comentários sobre o caso, da galera tentando decifrar o porquê disso e tal. E no meio do fuzuê, eu vi muitos caras xingando a Galisteu por conta da seguinte história. Na época que eles estavam namorando, a Galisteu tinha feito umas fotos pra Playboy e ele chegou a ligar diretamente pro responsável pelas fotos, pro dono, o editor da revista, não sei bem o cargo do cara. Mas o Senna ligou pra pedir, pra dizer que pagava pra receber os negativos para as fotos nunca saírem. O cara disse que não precisava nem pagar, tal, mandou os negativos, as fotos nunca saíram. Só que alguns anos depois da morte dele, a Galisteu recebeu a proposta pra sair na capa da revista. E os caras publicaram as fotos dela com a manchete péssima da viúva do Senna, as fotos que o Ayrton Senna quase proibiu. Assim, o suco do machismo, né? Os caras, todos homens, fundam uma revista para vender a imagem de mulheres peladas e ganhar toneladas de dinheiro com isso. E quem compra? Outros homens. Então eles literalmente criaram um mercado, fizeram esse mercado girar, eles decidiram esse título horroroso, brincando com o fetiche masculino de humilhar outros homens, sexualmente falando, para que eles se sintam poderosos, né? A Valesca Casanello fala muito sobre isso, inclusive. Então os caras criaram esse cenário fantasioso para que o homem médio brasileiro pudesse experimentar humilhar o Senna, porque eles sabiam que a ideia ia vender. Mas na cabeça da sociedade, o problema é a Adriane Galisteu, sabe? E por sinal, ela foi impedida de trabalhar enquanto estava namorando com ele. O cara chegou a ligar pro negócio para impedir as fotos. Fora que ela acompanhava ele o tempo todo, então eles literalmente moravam juntos quando ele morreu. Então é de se imaginar que ele não queria que ela trabalhasse como modelo. Mas daí o cara morre, deixa uma fortuna de 400 milhões de reais, o que hoje equivaleria a 2 bilhões, ou seja, muita grana, para que essa mesma mulher que foi impedida de trabalhar enquanto estava com ele tivesse que morar de favor depois. Porque ela era uma figura associada ao Senna. Ninguém queria dar trabalho para alguém que ia evocar tristeza no consumidor. Ela lembrava a morte dele. Como é que uma modelo vai conseguir trabalho assim, gente? Então, basicamente, ela ficou viúva e teve que morar de favor. E detalhe, no próprio velório, ela já foi impedida de ficar do lado do caixão. Inventaram um tal de dossiê que ninguém sabia o conteúdo, que nunca apareceu, que não existe, mas especularam a partir dele sobre uma traição e tal. Bobajada, um desrespeito completo. E a irmã dele ainda deu uma entrevista lá na gringa dizendo que a Adriane usava o Senna para se promover, que ele queria formar família, mas que não tinha encontrado a mulher certa, e que a Adriane era só mais uma namoradinha como todas as outras. De novo, a Adriane e o Senna moravam juntos quando ele morreu. Detalhe que quem ficou com a herança do Senna foi o instituto que ele criou, né? E o sobrinho, filho dessa irmã. Então, assim, a representação ínfima na série não é nada, sabe? Sim, é um desrespeito mostrar a Galisteu como se ela fosse um casinho de uma noite, alguém que ele conheceu num bar e tal, sendo que muita gente confirma que nem foi assim que eles se conheceram. Mas, enfim, desde a década de 90 já é notável esses esforços públicos para desqualificar a relação dos dois, né? Por que será? Numa obra que prioriza a estética e a técnica, enquanto explora o sofrimento daquele povo a partir do olhar de fora. Um olhar totalmente insensível de quem não se deu o menor trabalho de entender sobre o que está falando, mas que vai lucrar com arte fetichista. Porque a gente não pode esquecer que no capitalismo, mesmo as pautas progressistas viram produto. Inclusive na arte, especialmente se a gente está falando de arte industrial. Que é seu suprassumo do male gaze, porque o cinema sempre foi dominado por homens, porque essa predominância influencia a forma como as histórias são contadas. Então, um texto sobre uma trabalhadora do sexo, escrito e dirigido por um cara... Mas ainda conseguiu me surpreender para pior. O conceito de male gaze, ou olhar masculino, foi popularizado pela crítica britânica Laura Mulvey, nos anos 70, e traduz como o cinema estrutura narrativas e representa as mulheres a partir de uma perspectiva masculina. É como se a câmera fosse o próprio olho desse homem que vai consumir a mulher que está na tela. A Mulvey usa conceitos da psicanálise do Freud e do Lacan para explicar o que é o male gaze. O Freud acreditava que os homens veem a ausência do pênis nas mulheres como uma ameaça, um símbolo de castração, imagina não ter. E esse medo da castração tem que ser neutralizado de alguma forma. E um jeito eficiente de fazer isso é objetificando o corpo dela, destituindo a mulher da categoria de sujeito. Outro conceito que ela traz do Freud é o da escopofilia, que é o prazer de olhar, de transformar outra pessoa em objeto através do olhar, buscando, claro, prazer e controle. E o cinema oferece essa satisfação voyeurística para o espectador, né, que observa a mulher como um objeto de desejo. E ela fala também da fase do espelho do Lacan, que é um momento em que a criança se reconhece no espelho
e que é crucial para a construção do ego. E o cinema pode funcionar como um espelho, refletindo os anseios, as características do espectador que se vê na tela, que se identifica com o herói na tela. E toda essa relação entre o olhar ativo e o objeto passivo é permeada por desigualdade de gênero e pela necessidade de neutralizar aquele medo da castração simbólica que a mulher causa. Então o resultado é o olhar masculino projetando as suas fantasias no corpo feminino. Ou seja, como regra, o homem é o dono da ação e da identificação e a mulher é o objeto de consumo na tela. E ela ainda fala que os protagonistas homens têm sempre algum tipo de aval moral para essa objetificação. No caso do Anora, é uma trabalhadora do sexo, então tudo bem sexualizar e humilhar de diferentes formas pro bel prazer do espectador. E a primeira cena já é um monte de mulher pelada rebolando em cima dos caras no prostíbulo, né? Com a música super atual, jovenzinha, aquela fotografia do Euforia com luzes, brilhos, glamorizando ao máximo a situação. E a partir disso, a gente tem infinitas cenas de sexo bem expositivas. Aí tem uma cena que ela faz uma dança, que ela fica com a bunda pra câmera, as pernas abertas direto pra câmera por vários minutos, assim. E piora, porque ela é infantilizada em alguns momentos. Nessa dança que eu falei, ela tá de colegial. Tem um outro momento que ela estoura uma bola de chiclete enquanto tá fazendo um lap dance. Ou quando ela diz que quer fazer a lua de mel na Disney. Gente, que tipo de associação é essa, sabe? Enfim, rivalidade feminina também tá bem presente no filme. Tem uma hora que elas saem no tapa no meio do puteiro. É tudo em função do olhar masculino fetichista. Aí me disseram que era um tipo de Cinderela às avessas, porque ela não fica com o príncipe no final. O que é mais colado com a realidade, né? E eu até concordo que seja um conto de fadas às avessas, mas não por causa disso. Mas por ser literalmente um conto de fadas incel, em que homens com poder e dinheiro abusam de uma jovem engolida pelo sistema. Tem vários estudos que afirmam que a grande maioria das mulheres que acabam na prostituição tem baixo nível de escolaridade, são carentes economicamente, tem muitas responsabilidades familiares, seja com os seus pais ou com os seus filhos. E aí o roteiro pega essa figura marginalizada pra hipersexualizar e humilhar por 2 horas de filme. Uma das cenas que mais me estressou foi a que ela tenta fugir e o guarda-costas não deixa, e aí eles entram numa luta corporal. Eu vi algumas reviews e fiquei em choque que as pessoas riram dessa cena. Em teoria, esse é o trecho de comédia do filme. Comédia. Uma mulher gritando desesperadamente, tentando fugir de um cara muito mais forte, enquanto ele puxa a roupa dela, eles se debatem, ela tenta se desvencilhar gritando com todo o pulmão, obviamente ela não consegue. É desesperador, é angustiante, é gatilho. Como é que alguém pode ter rido disso? Sinceramente. Depois ela é ainda amarrada, sendo que pra isso ele coloca ela de 4 e fica com a pelvis pressionando a bunda dela, trazendo um tom sexual absolutamente desnecessário pra essa cena de violência. Tanto que ela mesma diz pro cara, eu aposto que você se satisfaz sexualmente com isso. O roteiro tá falando sobre quem? Pro espectador médio que se satisfaz sexualmente com cenas de violência. Não à toa a busca de cenas de estupro em site pornô é tão alta. E ela mesma sugere mais tarde que ele teria estuprado ela ali se não tivesse mais ninguém na sala. Tá falando com quem? De novo com o espectador. Aí no fim ela grita com todas as forças, é amordaçada e a câmera enquadra o rosto dela num take muito parecido com aquele do Pobres Criaturas na cena do masoquismo, em que ela também tá amordaçada, nesse caso pra fins sexuais mesmo. Então a Anora é silenciada e sexualizada ao mesmo tempo, enquanto ouve de um homem mais velho e poderoso o quanto ela vai ficar sem nada, o quanto ela não tem poder nenhum, o quanto ela não é ninguém perto deles. Ela é desempoderada do início ao fim do filme. No fim, inclusive, o tal noivo ainda pergunta se ela é burra. Não tinha como ser um sonho erótico mais red pill que isso. E nem dá pra pensar em Cinderelas avessas, porque, no fim, quem salva ela é o outro cara. O tal do guarda-costas que sequestrou ela, de certa forma, amarrou, quebrou tudo numa loja em outro momento. É esse cara com tendências violentas que diz que o mimado lá tem que pedir desculpas. É ele que devolve o anel pra ela, num simbolismo bem forte aqui pra um possível relacionamento entre os dois, né? Imagina um anel. E é no colo dele que ela chora. Ele é o mais bonzinho entre os caras do filme. Mas não tão bonzinho a ponto de recusar uma trans oferecida pra uma mulher no estado completamente vulnerável, né? Não sejamos tão bonzinhos assim. Ai, gente, é raiva atrás de raiva, sabe? Sendo que algumas cenas antes, ele diz pra ela que gosta mais da Anora, porque ela é 2, né? Tem a Annie, que performa hiperfeminilidade, usa decote, saltos, plumas, paetês, e é a prostituta sem valor. A Anora, de quem ele diz que gosta mais, tá sempre de moletom, com o corpo todo coberto. Ah, e a mãe do cara também, que é uma mulher com poder de fato, tá vestindo o quê?
Um terno, porque mulheres poderosas de verdade precisam se vestir como homens. Gente, o simbolismo na roupa é muito forte. E a cena que ela e a mãe discutem também, né? São duas mulheres brigando enquanto o velho branco ri. E pra fechar com chave de crueldade, quando ela percebe que o sonho acabou, que uma prostituta nunca vai ser levada a sério por esses caras, no avião a gente vê e ouve um bebê chorando no colo da mãe. No quarto, enquanto eles estão conversando, na TV passa uma propaganda sobre financiamento imobiliário para comprar uma casa para morar com seus filhos. Lembretes cruéis de que ela nunca vai alcançar esse sonho do casamento. Sonho que os próprios homens inventaram para nós. Porque existe toda uma relação econômica para o surgimento do casamento monogâmico, para a romantização do casamento, né? A ideia de confinar as mulheres no ambiente doméstico, parindo a prole, o proletariado, os filhos que vão trabalhar. Tem vídeo fixado aqui no perfil com a explicação completa. Mas, de qualquer modo, o roteiro brinca com esse sonho fabricado que foi definido há milênios e que é permitido para algumas, mas não para ela. Então é óbvio que a maioria das pessoas que gostou desse filme são homens. E é claro que ganhou a maioria das premiações em tempos em que os direitos das mulheres estão em risco, em que homens poderosos culpam a diversidade pelos problemas econômicos que eles mesmos criaram. E porque, como a própria Laura Mulvey diz no artigo, a objetificação é uma arma de controle para neutralizar a castração simbólica que a mulher evoca, e que já não é mais tão simbólica quando existem mulheres poderosas concorrendo a premiações, quando as mulheres têm muito mais voz que eles querem desesperadamente silenciar. Então, premiar uma mulher jovem numa personagem objetificada e humilhada por homens poderosos, ao invés de premiar mulheres poderosas e críticas, é um recado bem forte. É isso. Resumi muita coisa para caber nos comentários, mas o yaoi não foi criado como fetiche, e sim como liberdade. Liberdade sexual, liberdade editorial, limitada, e liberdade social. Alguns pontos importantes. O yaoi não é e nunca foi para representar o homossexualismo. Aqui, entre parênteses, descobri que homossexualismo é uma palavra errada, né? Não deveríamos usar isso. O moço explica aqui no futuro, no comentário que ele me responde, que a palavra certa é homossexualidade. Então vamos lá, continuando. É para as mulheres conseguirem escrever sem amarras. Tem gente doente com fetiche? Sim, mas isso é em todos os gêneros, não vamos ser hipócritas, né? Tem os homens que são fetichistas e escreve GL, né? Duas mulheres se pegando lá e é o fetiche dele, ele vai escrever desse jeito. No shonen tem as amigas do protagonista com os peitão, com os mini roupa lá. E, bom, é o fetiche do cara. Não vamos ser hipócritas, né? Existe isso em qualquer gênero. E qualquer mídia audiovisual também. As escritoras sabem como desenvolver histórias? Não. Muitas delas só começam a escrever sem saberem o básico de narrativa ou semântica. Muitas não fazem ideia do que estão fazendo. O básico de narrativa já ia tirar o abuso como escada de roteiro. Isso é muito usado nas mídias coreanas. Se você for ler os manhwa coreano, as novelas coreanas, você vai ver muito o abuso como escada de roteiro. Então, quando o autor precisa que a história mude de tempo, muda o tom da história, eles geralmente vão usar o abuso como escada de roteiro. Mas isso é porque eles não têm tanta experiência escrevendo, né? Agora que tá o boom, assim, dessas histórias, isso faz também parte da sociedade, né? Como, igual eu falei, a taxa de abuso lá é muito alta. É 80% de abuso sexual. Ou seja, as histórias refletem o que a sociedade está passando, né? Aqui, a nosso tipo de escrita, nosso tipo de história é bem mais liberta, mas porque a nossa sociedade é mais liberta em comparação a eles. Entendeu? Lá, a sociedade coreana passa por tanto abuso, mas tanto abuso, porque eles têm aquele padrão de hierarquia muito forte lá. Então, se você é um mês mais novo do que a outra pessoa, você já está na parte humilhante da sociedade. Você já está na parte inferior da sociedade só pelo ano e mês que você nasceu. Entendeu? Lá, isso é muito forte. E eles fizeram uma hierarquia que beira assim, beira as castas na Índia, sabe? Aquela divisão de classes muito porcamente definidas,
onde se você nasceu na classe X, você vai morrer na classe X. Na Índia, que as pessoas falam tão mal, né, das castas, na Coreia é basicamente a mesma coisa, entendeu? Dependendo do ano que você nasceu, você está acima ou inferior, ou abaixo de outra pessoa. Não tem como você melhorar isso. Você não pode mudar a data que você nasceu. E isso é muito embebido na sociedade deles pelo confucionismo, né? Todos esses países que foram influenciados pelo confucionismo são assim. Então, o Japão, a Tailândia, a China, a Coreia, a Indonésia, todos esses países têm essa hierarquia de idade e você sempre vai ser inferior à pessoa que é mais velha que você, não importa se você sabe mais, se você estudou mais, se você é mais experiente na área, não importa. Tudo isso é jogado no lixo porque a sua idade é inferior à idade da outra pessoa. E isso influencia muito no jeito que eles escrevem. A gente ocidental não tem essa hierarquia tão forte assim de idade. A gente tem respeito pelos mais velhos, sim. Mas respeito a gente dá o que nos é entregado, né? Então, se a pessoa entrega respeito, a gente entrega respeito também. Agora, se o velho ou a idosa é mala, a gente vai ser mala também, entendeu? Eu não ia ficar calada com o idoso vindo aqui falar um monte de merda, não. Eu sempre respondi na lata. Eu nunca fui uma pessoa delicada e do lar, né? Eu sempre respondi na lata mesmo. Nunca tive medo de dar minha cara a tapa, até porque eu sou uma pessoa bem privilegiada na nossa sociedade, né? Eu sou uma pessoa branca, eu sou mulher cis, eu sou heterossexual, acho, não sei. Então, eu sempre usava isso ao meu favor e eu sempre dava a cara a tapa mesmo, porque eu sabia que nada muito ruim ia acontecer comigo. Eu sei que é um privilégio e eu uso esse privilégio com pessoas que merecem. Então, se vir um velho falar merda, vou dar na cara. Se vir alguém falando alguma coisa com os meus amigos, meus parentes, vou falar na cara, porque eu sei que não vai dar nada pra mim. Eu uso isso ao meu benefício. Quando o escritor sabe como escrever histórias, geralmente o autor pensa em como o leitor vai se sentir quando vai contar a história. Assim, podendo usar de infinitos artifícios narrativos, não precisando apelar para escadas de roteiro, como comumente vimos em mangás velhos e em manhwas novos. Tudo isso para dizer que são defeitos e vícios de escrita de pessoas iniciantes e ou burras mesmo. Burras mesmo eu falo pelo fato de que tem como você se aprimorar. Hoje em dia, com a internet, no YouTube mesmo, tem pessoas que explicam de narrativa. Tem um canal muito falado na nossa comunidade, que é o Narrativando, né? Ele se tornou um especialista na área, ele é editor de algumas obras brasileiras e ele fala muito, ele critica muito sobre a falta de narrativa, de estudos narrativos nas histórias. Então, não tô falando que é fácil, você vai lá e lê narrativa e tal, mas ele conta que alguns 2 ou 3 livros você já consegue ter uma base bem sólida na hora de escrever uma história, sabe? Não é também um bicho de 7 cabeças. E a gente consegue também ver a diferença de histórias ali no Japão entre antes de 2015 e depois de 2015. Quando os Estados Unidos começaram a pegar mais mangás para publicar, eles demandaram algumas coisas, o que fez com que os editores no Japão fossem atrás de estudos, né? Porque assim como a Coreia está passando nesse momento por essa onda de histórias tudo com abuso e usando isso, o Japão também teve essa onda, né? Em 2012, todas as histórias tinham algum estupro, algum abuso sexual, financeiro, emocional, todas as histórias eram assim, e isso é fruto da sociedade deles, né? A pessoa comum que decide escrever uma história, essa sociedade que ela vive, é a base literária que ela vai ter, né? Esse é o tipo de coisa que ela consome e é isso que ela vai replicar. Mas isso era tão forte, eles tinham tanta história sobre isso, era tão
comum na sociedade deles ver isso, que quando as editoras japonesas foram sair fora para vender as histórias, as editoras ocidentais olharam aquilo e pensaram, meu Deus, né? Que horror, você não fala sobre essas coisas, você não publica sobre essas coisas, né? Aqui, com o cristianismo e essas religiões aí da Europa, aqui tem muito do esconder, um pecado, você não pode falar sobre isso, né? Mesmo que haja o abuso, você não pode sair por aí falando abertamente sobre isso. Ou falando abertamente em história, no caso, né? Então, aqui no Ocidente, é muito da igreja querer esconder esses tipos de crime. E então, as duas religiões tiveram um clash, né? Nos anos ali de 2015 e 2016, entre o confucionismo japonês e o catolicismo ocidental, né? Então, ali as editoras viram que elas não iam conseguir publicar tudo que elas queriam, né? Na mesma quantidade, porque as histórias, as editoras ocidentais achavam que iam ser muito pesado para o público ocidental, né? Então, o que o Japão fez? Mandou algumas pessoas estudarem lá fora, e aí demorou seus 4 anos, né? Uma faculdade normal. E quando eles voltaram para o Japão, você consegue ver nitidamente, assim, a diferença das histórias. E isso a gente consegue ver muito no Japão como coletivo, né? Você consegue ver que todas as histórias, todas as revistas mudaram juntas. Ou seja, elas falaram entre si, né? Não foi muito bonito, não foi do nada, foi uma transição, né? Mas você pode ver que foi uma coisa encomendada. O Japão foi estudar, mandou pessoas estudar fora para ver um pouco de semântica, ver as obras ocidentais, para tentar mas infundir algumas dessas coisas na escrita japonesa, para ver se as histórias iam ser mais comercialmente atrativas para o Ocidente. E realmente funcionou. Então, depois de 2016 aí, que começou a transição em 2012, né, quando eles foram estudar sobre. E em 2016 que começou a ter um boom aí de histórias vindo pro Ocidente, mais comumente na Europa, né, e nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né. Mas isso foi encomendado, entendeu? O Japão queria vender histórias para fora do Japão e eles tiveram que se adaptar ao padrão que os Estados Unidos estavam exigindo. O Brasil, nós, como sociedade aqui, não temos o poder que os Estados Unidos têm, né? De pedir nada, influenciar nada. Então, a gente fica só a Deus dará. A gente fica com essa sensação de impotência, né? Mas para finalizar, quando eu falo que a pessoa é burra, é porque ela força mesmo. O japonês, ele, se não for por questão monetária, se ele não for posto contra a parede, ele não vai mudar. E ele tem raiva das pessoas que vão propor mudanças. Ele não quer mudar, ele gosta de fazer caixinhas específicas e colocar tudo nas caixinhas específicas. Eles não gostam de individualismo. Então, eles não vão estudar o diferente. Porque o japonês tem que fazer histórias que tenham representatividade, mostrar não sei o quê. Eles não vão fazer. Desculpa quebrar esse gelo, né? Mas eles não querem. E eles não vão mudar. A não ser que tenha uma questão monetária muito forte. Alguém coloca eles contra a parede. Igual foi em 2012, 2016 ali. Então, eu acho essa parte uma burrice mesmo. As histórias são retratos da vivência pessoal dos países específicos? Sim. O que significa? Todos nós ocidentais temos muitas diferentes maneiras com que podemos lidar com situações diferentes. A maneira com que os asiáticos lidam com as coisas são diferentes do que nós. Uma delas, mais visível, é o fato de que nós conseguimos reclamar de situações e os asiáticos não. A maneira com que a sociedade feminina japonesa conseguiu lidar com as restrições das maneiras socialmente construídas do que era ser mulher na sociedade deles
era fazendo histórias que fugiam daquela realidade. Do mesmo jeito que as coreanas escrevem muito sobre o abuso que sofre da própria sociedade. Essas histórias são nada mais, nada menos do que o espelho da horrível realidade que elas passam na vida delas. Não precisa de muita pesquisa para entender que todas as histórias que nós achamos serem bizarras parte de uma sociedade mais nojenta ainda. Pesquise sobre os crimes de guerra do Japão. Infelizmente, para a luz de vocês, a realidade é que os japoneses são os mais FDPs entre os asiáticos. Eles ficam em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. Só o fato deles nunca terem pedido desculpa pelos atos e crimes de guerra já deveria ser prova suficiente. Aqui, um adendo que na sociedade, eles não explicam os crimes de guerra que eles fizeram. Eles não explicam todo o horror que eles infligiram em outros países. A população mediana japonesa não sabe disso. Se você perguntar para qualquer japonês na rua aí, eles não sabem que o próprio país cometeu atos horríveis de crimes de guerra contra a humanidade. Eles não sabem. E o Japão vai esconder isso até quando não der mais. Eles ferraram com no mínimo 7 países asiáticos e nunca sofreram nenhum tipo de retaliação. A sociedade deles acham que eles são as vítimas da guerra, quando na verdade a decisão foi 100% deles. O próprio país deixou seus cidadãos morrerem. Pesquise sobre a colonização imperialista americana na sociedade coreana. Além de terem sua sociedade estuprada literalmente e figurativamente pelo Japão, estão sendo até hoje também pelos Estados Unidos. Que outro país no mundo tem o exército do seu próprio país controlado por outro país? São todos traumas de uma sociedade destruída mentalmente. O fato deles acharem que doenças mentais vieram do Ocidente já deveria ser pista suficiente para entender que a sociedade deles é mentalmente doente. E eles vão continuar desse jeito enquanto eles negarem isso com toda a força que eles têm. Se quiserem realmente alistar o contexto e reclamar sobre, deveriam pesquisar mais a fundo o porquê isso acontece. Dar opinião é legal, mas informação errada não é. Vamos pesquisar mais, galerinha, antes de falar as coisas com tanto achismo disfarçado de verdade. Se quiser falar sobre a problemática das histórias, tudo bem, mas explique a base do porquê é problemático e da onde vem historicamente o problema. Tem histórias ruins no gênero que tiveram sucesso demais e furaram a bolha, manchando o gênero? Sim. E o que a gente vai fazer? Chorar? Bom, isso eu não posso fazer nada. Isso acontece com todos os gêneros, né? Sempre tem aquele gênero que acaba com o resto, né? Por exemplo, fantasia de romance, Crepúsculo acabou com o gênero, né? Você vê que Crepúsculo foi assim, saiu da bolha totalmente, mas acabou com o gênero. Você não vê, as pessoas não querem ver esse tipo de história mais. Ai, um vampiro e uma humana, ai, credo. Crepúsculo, entendeu? Manchou o gênero, infelizmente, é o que aconteceu. Mas não tem muito o que fazer. 99% das pessoas são leigas e não sabem o que é yaoi? Sim. Aqui nessa plataforma só existem 2 vídeos corretos sobre o assunto, embasados em artigos científicos, feitos por pesquisadores e historiadores. E eles estão em inglês. No Japão, atualmente, existe discriminação quando a história de romance é mais picante. Ainda, hoje, as autoras não têm liberdade de escrita, muitas vezes tendo que recorrer aos doujinshi, autopublicação, e aos fóruns. Pelo fato do pornô lá ser proibido culturalmente, fez com que as pessoas tivessem preconceitos diferentes do Ocidente. Ou seja, os motivos ainda são os mesmos dos anos 80. E aí, depois desse texto, dessa bíblia, ele respondeu meu comentário. Sim, gata. Eu sei de tudo isso, inclusive foi o que ela falou no vídeo. Eu acho que não. O que ela falou no vídeo e o meu comentário não tem nada a ver um com o outro. Mas isso não apaga meu desconforto em ver isso retratado numa relação homoafetiva, extremamente irrealista e estereotipada. Simples. Sei dos valores, sei da importância, sei que foi inovador e importante para elas, mas eu nunca vou entender literalmente, por não ser uma mulher que passou por isso. E elas nunca vão me entender, por não serem homens que sentem o que eu sinto.
E tá tudo bem, sabe? Não tem muito o que fazer, a não ser me afastar, falar o que me atinge e seguir minha vida com o que eu sinto, com o que me sinto confortável. Mas mantendo meu local de fala nesse assunto, vamos ser honestos também, o BL e os yaois que ainda carregam esses aspectos ultrapassados e igualmente histórico também se encaixam e perpetuam em muitos padrões transfóbicos e machistas. De lugar de mulher passivo, o homem é na cozinha, em casa, cuidando dos filhos, e o homem ativo, alfa, é na rua, trabalhando de forma viril e máscula, que trazem sustento para casa, chegar cansado e comer a comida que a esposa preparou. Porque ela é dona de casa, sendo que o lugar de qualquer pessoa onde ela quiser. Entende o quanto isso soa conservador? É isso que me preocupa. Os tempos mudaram e tá na hora de dar espaço para a liberdade das pessoas de estarem no relacionamento, o que... peraí que eu vou começar de novo. Entende o quanto isso soa conservador? É isso que me preocupa. Os tempos mudaram e tá na hora de dar espaço para a liberdade das pessoas de estarem no relacionamento que elas quiserem. De forma justa e igualitária, com ambos se apoiando. Mas relaxa, eu entendo seu ponto de vista e lhe respeito, beleza? Te desejo tudo de bom e espero que tenha aprendido um pouco com o meu comentário. Inclusive, evita o termo homossexualismo, ok? Ele também é ultrapassado e era usado como conotação de doença para se referir a pessoas homossexuais na época em que não entendiam que era algo natural e do próprio ser. Que também não... ser homossexual não é escolha. Então aí foi erro meu mesmo, né? Eu não sabia do termo, mas agora me corrigirei. Agora não irei mais usar. Eu aprendi minha lição. E aí a minha resposta, né? Quando ele fala, entende quanto isso soa conservador? Isso que me preocupa. Os tempos mudaram, tá na hora de dar espaço para a liberdade das pessoas de estarem no relacionamento que elas quiserem de forma justa e igualitária, com ambos se apoiando. Aí é que está o ex da questão, né? Temos que lembrar que nós somos ocidentais e eles são orientais. Nós falamos sobre como o conservadorismo é ruim aqui no Ocidente. No Oriente, essa conversa ainda não chegou. Temos sempre que lembrar onde a gente está e onde eles estão. Os tempos mudaram para quem? Pra gente? Talvez. A bancada BBB da bala boi bíblia no Congresso diz o contrário, né? Na Ásia, então, eles nem chegaram no progresso ainda. Eles estão no confucionismo, que é antes do progresso, para depois falar de conservadorismo. Eles estão 3 passos atrás. Quanto mais velha a cultura, mais devagar a sociedade vai mudar. Dá espaço para a liberdade das pessoas de estarem no relacionamento que elas quiserem de forma justa e igualitária, soa legal. Aqui, na Ásia, a conversa ainda não chegou. Lembre-se, a escrita yaoi é uma liberdade limitada, mas é uma liberdade editorial, o que significa que só é publicado o que a editora quer. Qualquer autora lá pode escrever o que ela quiser, mas isso não significa que a editora vai publicar. Todas as histórias são as histórias que a editora quer publicar. A editora é sim conservadora. Um monte de homem velho que só se aproveita do dinheiro que a indústria yaoi traz. É o puro suco do capitalismo conservador. E você sabe como isso funciona. A partir do momento em que a indústria yaoi abaixar as margens de lucro, a editora vai cortar sem pensar 2 vezes. Eles não estão nem aí pro gênero. As autoras podem fazer histórias, mas não significa que será publicado da maneira que elas querem. E é a única que elas têm. Na sociedade asiática não existem margens para explorar relacionamentos de maneira que quiserem, nem heterossexual, muito menos de forma justa e igualitária. A sociedade deles ainda não chegou nesse patamar. Não tem como a gente, com a lente ocidental, pensando em como é fácil. Olha, só escrever uma história assim, ou assado. Na Ásia, eles não têm liberdade editorial suficiente para fazer esse tipo de modificação. Temos que lembrar que as histórias só são publicadas as aprovadas pela editora. Você acha realmente que não existe histórias que não passam por esse crivo da dicotomia heteronormativa? O problema é publicar.
Os editores de mangá podem e devem fazer modificações para que as histórias se encaixem no padrão da revista. Se você acompanhar outros gêneros, você sabe como eles são apegados ao que funciona uma vez. Quando uma coisa faz sucesso, ela vira um ponto de referência para futuros projetos. Um exemplo besta é as histórias de Isekai. Tudo igual, sem tirar nem pôr. Parece que a gente está consumindo 80 vezes a mesma história. Não tem originalidade. Não podem fugir do padrãozinho asiático. Principalmente japonês, adora um padrão. E eles não conseguem pensar fora do padrão, infelizmente. Nossos pensamentos independentes não são algo comuns na sociedade japonesa. Lá, por causa do confucionismo, as pessoas sempre vão pensar primeiro na sociedade e depois no individual. Às vezes só ignorando o individual mesmo. Eu entendo o seu lado e a sua frustração, mas o jeito que você está encarando só vai te deixar depressivo. Você está se frustrando com os problemas deles. Eu aconselho você só consumir conteúdo ocidental, porque infelizmente nós não temos o poder de mudar nada lá. Não tô falando para aceitar calado, mas que se você entende a raiz do problema, isso te trará consolo, para entender que isso é um problema na sociedade deles e eles vão ter que lutar por si só. Eles não nos ajudaram na nossa sociedade e eles não vão aceitar ajuda de fora. Lembre-se que eles têm um passado ultranacionalista, racista, fascista e nazista. Se eles não querem evoluir, nós não deveríamos nos martirizar pelo problema dos outros. Eu entendo que você queria ver conteúdo inspirador e com representatividade, mas acho que você deveria virar seus esforços para a indústria brasileira, que quase não existe, porque os brasileiros só se viram para fora. Como vivemos no mundo capitalista, nada fala mais alto que o dinheiro. Se você quer representatividade e coisas bonitas, comece apoiando os artistas brasileiros que fazem histórias que valem a pena. Os brasileiros que fazem livros, comics, webcomics. Eu faço a minha parte. Todo Anime Friends eu compro cerca de 700 a 1.000 reais de livros de autores independentes de yaoi no Brasil. Eu só compro histórias de yaoi. Alguma outra história de outro gênero lá, mas eu me foco na indústria yaoi, porque é essa indústria que eu quero financiar, né? Ou ajudar, tanto faz. E as histórias são o que você está procurando. Esqueça se frustrar pelas obras japonesas. Venha desfrutar dos nossos conterrâneos brasileiros que produzem sim histórias anticonservadoras, com representatividade, com luta de classe, relacionamento verdadeiro, sem heteronormatividade, embutido, escondido ali no meio. E é isso, sim. Pra mim, gente, vamos... Olha, em vez de ficar nos esforçando, falando sobre, debatendo sobre o que a gente não gosta das histórias japonesas e como deveria ser e blá blá blá. Gente, vamos só virar nossos esforços para a indústria nacional brasileira. Vamos apoiar os autores de mangá brasileiro. Chega, sabe? Olha, só larga de mão. Larga de mão, não consome. Ah, mas eu consumo as coisas japonesas tudo pirata, então eles não estão ganhando dinheiro. Gente, as editoras no Brasil e no mundo, elas usam os dados dos sites piratas para decidir o que eles vão trazer. Vocês estão sim ajudando e contribuindo com essa indústria. Mesmo que você não esteja pagando nada, você está contribuindo sim. A partir do momento em que você clica no site e ele tem um anúncio, o dono do site está ganhando com isso. Ele está produzindo dados. Hoje em dia, o que é mais importante no mundo são os dados. E esses sites têm os dados e eles vendem para as editoras. E as editoras vão atrás, elas ficam de olho no ranking dos sites. Não é de graça. Tá entendendo? O site tem um ranking, ele não é para você descobrir, nossa, isso daqui tá famoso. É para as editoras verem. Olha os sites que têm os rankings mais elaborados e você vai ver que são sites que nunca caem. Já prestaram atenção nisso? Porque elas têm dados, e as editoras precisam de dados. Eles não vão correr o risco de trazer uma obra qualquer. Eles não vão correr o risco de trazer qualquer porcaria que tiver lá no Japão. Eles vão olhar se tá fazendo sucesso no site pirata. Gente, só vamos largar a mão do Japão. Eu sei que é difícil,
Mas se vocês nunca dá valor à indústria nacional, ela nunca vai crescer. A indústria do Japão só chegou onde ela tá porque os caras são ultranacionalistas, eles não consumiam história de fora, eles só consumiam história dos próprios japoneses. E a Coreia está fazendo a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa também. E isso pra tudo, pra todas as produções audiovisuais. Chega de ficar lambendo a bota dos gringos, gente. Quase que eu esqueço também de falar que existe sim algumas autoras que usam o BL, o Boys Love, o Yaoi como forma de se vingar. Algumas autoras querem se vingar contra homens, querem se vingar de homens, né? E isso não é incomum de ver. Muitas vezes são subconsciente, elas não estão fazendo isso porque, quero me vingar de homem, quero fazer eles se ferrarem, aí eu vou escrever essa história aqui fazendo todos os homens se ferrarem. Não é todo mundo que é consciente que faz isso de propósito. Existem, sim, autoras que fazem isso. É a maioria? Não. São todas conscientes que fazem isso? Não. Muitas delas fazem esse tipo de coisa subconscientemente, elas nem sabem por que elas estão fazendo isso, elas simplesmente fazem a história desse jeito sem saber o porquê. Até hoje, a única que falou abertamente sobre isso foi a Asada Nemui. Ela comentou sobre e a repercussão foi horrível, mas abertamente que eu conheço, ela é a única que falou sobre isso. Então, aqui a gente consegue ver como é a exceção da exceção da exceção. Então, curte, compartilha, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Foram quase 3 semanas editando esse negócio, parece que nunca ia acabar. E eu ainda queria colocar mais coisas. Mas, por favor, se inscreve, compartilha.